Olá, pessoal. Essa aula aqui de hoje sobre funções inorgânicas é para reforçar a aula do EducaPE. Então, hoje eu vou falar sobre as funções inorgânicas e, em especial, os ácidos. Então, as funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. Eu vou fazer vídeos separados sobre cada uma delas para vocês entenderem melhor. Vamos começar pelos ácidos. Quais são as características dos ácidos? Ou seja, o que é que diz que uma substância é ácida? Então, elas têm aparência incolor, tá? Odor forte e asfixiante, mas nem todos a gente pode dizer que tem essa característica porque existem os ácidos fracos. Tem sabor azedo, ácido ou amargo. O pH é inferior a 7, então você vai ter aí um pH entre 0 e 6,9. Então, quanto menor o pH, mais forte é o ácido, e quanto maior o pH, mais fraco é o ácido. Estado físico dos ácidos: líquido na temperatura ambiente, baixo ponto de fusão e de ebulição, que são os pontos. O ponto de fusão é o ponto da passagem do sólido para o líquido, e de ebulição é do líquido para o gasoso, tá? Conduzem corrente elétrica em meio aquoso, ou seja, quando eles são dissolvidos em água, eles conduzem corrente elétrica por liberar íons positivos e negativos e reagem com metais. Onde é que podemos encontrar os ácidos? Em muitos alimentos são encontrados ácidos, por exemplo, laranja, limão, a maçã, a uva. O vinagre nós encontramos o ácido, que é o ácido acético. Em refrigerantes de cola, nós temos o ácido fosfórico, que é um ácido forte. E algumas bebidas, né? Também nós encontramos em medicamentos, que tem vitamina C, entre outros. Industrialmente, o ácido é muito usado. Então, nós temos, por exemplo, o ácido que é usado em solução de bateria, que é o ácido sulfúrico. Como eu disse a vocês, os ácidos eles conduzem corrente elétrica. Então, a função aí do ácido sulfúrico é que o carro dê partida, né? Então, ele serve como ignição aí do carro. E aí ele vai ligar a parte elétrica do carro. Encontramos também ácidos. O ácido em nosso organismo tem um ácido muito importante que é o ácido clorídrico, que é encontrado no estômago. Então, ele tem a função aí de facilitar a digestão, né? Ele vai consumir os alimentos. Também ele vai facilitar a ação das enzimas e eliminar a maioria das bactérias que existem nos alimentos. Quando esse ácido ele está em uma concentração muito alta, você pode sentir, por exemplo, queimou. Então, é importante que pela manhã, quando você passou horas e horas sem comer, né? Então, você acorda, o estômago está lá vazio e a concentração de ácido clorídrico pode aumentar. Isso não é bom. Você tem que controlar essa concentração de ácido clorídrico com alimentos que não sejam ácidos, certo? Mesmo o ácido que a gente encontra no estômago também é encontrado industrialmente e a gente conhece ele como ácido muriático. O pessoal usa muito esse ácido para limpeza de vasos sanitários. Mas esse ácido ele é altamente perigoso porque ele é tóxico, corrosivo e irritante. Ele libera o gás cloro e esse gás cloro ele é cancerígeno. Então é importante saber manipular esse ácido se for o caso de necessidade, né? Então, se você vai precisar manipular o ácido clorídrico, é bom você se proteger. Usar uma máscara, sapato fechado, roupa composta, óculos e luvas. Porque esse ácido em contato com a pele e também se ele for inalado, não é nem um pouco bom. Ele causa o câncer. Mas ácidos eles são definidos da seguinte forma: os ácidos eles são substâncias que liberam H+, ou seja, essa definição ela foi dada por Arrhenius, tá? E nessa definição ele diz que os ácidos são substâncias que em solução aquosa liberam íons positivos de hidrogênio, ou seja, os íons H+. A maioria das fórmulas dos ácidos possui hidrogênio no início. A gente vai ver no exemplo a seguir e eu
vou falar assim um pouco do ácido acético, porque o ácido acético é um exemplo em que na fórmula ele não aparece hidrogênio no início da fórmula. A fórmula do ácido acético é CH3COOH. Então, esse hidrogênio ionizável que ele tem aparece no final da fórmula. Mas a maioria das fórmulas dos ácidos apresentam hidrogênio no início da fórmula. Então, vamos ver aí esses exemplos. O HF, que é o ácido fluorídrico, é um ácido que geralmente é usado para marcar vidro de carro, né? Então, quando você quer botar uma numeração no vidro do carro, você coloca com ácido fluorídrico, porque ele consome o vidro. O HBr, que é o ácido bromídrico, observe que todos começam com hidrogênio, tá? O ácido cianídrico, que é um ácido que é usado industrialmente, mas que ele inclusive é usado na produção de fertilizantes, mas que antigamente, há um tempão atrás, ele era usado nas câmaras de gás, porque ele em forma de gás, ele é altamente fatal. Aí vem o H2S, que é o ácido sulfídrico, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico eu mencionei aí para vocês, que é o ácido encontrado em solução de bateria. O HNO3, o ácido nítrico. O H2CO3, que é o ácido carbônico. H3PO4, que é o ácido fosfórico encontrado nos refrigerantes. Então, se você observar os exemplos que eu dei aí, a fórmula inicia com hidrogênio. Esse é o hidrogênio que vai ser liberado quando estiver em solução aquosa. Mas nem todas as fórmulas que têm hidrogênio no início podem ser consideradas ácidos, né? Não pode ser classificado como ácido todos. Inclusive, H2O, por exemplo, ele inicia com hidrogênio, mas ele não é um ácido. Aí vamos agora ver a parte de nomenclatura dos ácidos. Para a gente nomear os ácidos, a gente tem que trocar a terminação dos ânions. Então, o hidrogênio, ele é a carga positiva. O ânion é a carga negativa. Então, o hidrogênio positivo vai se juntar com o ânion negativo. Se o ânion terminar em eto, a nomenclatura do ácido tem que terminar em hídrico. Se o ânion termina em ito, a nomenclatura do ácido vai terminar em oso. Você troca. E se o ânion terminar em ato, você vai trocar por ico. Vamos ver aqui um exemplo. Essa tabela aqui é a tabela dos ânions, que são os íons negativos. Então, se eu juntar o hidrogênio positivo com um desses ânions negativos, eu posso formar um ácido. Vamos supor que eu formo um ácido com o ânion acima, o fluoreto. Aí eu vou ter o HF, certo? HF é o ácido se tiver em meio aquoso, certo? Então, a terminação aí desse ânion é fluoreto. Então, se ele termina em eto, eu vou trocar por hídrico para formar o ácido. Isso aí para a nomenclatura do ácido, tá? Se ele se juntar com hidrogênio. Então, ele juntando com hidrogênio formou o ácido e aí ele passa a se chamar ácido fluorídrico. Troca a terminação eto por hídrico. Vamos ver outro exemplo aí com o ânion hipoclorito. Se eu colocar hidrogênio aí, então eu vou ter a fórmula HClO. E aí eu vou formar o ácido hipocloroso, porque eu troco a terminação do ânion, que é ito, por oso, ok? Um outro exemplo é o perclorato. Então, se eu botar hidrogênio no início da fórmula, então eu vou ter aqui, ó, HClO4. É o ácido perclórico. Por quê? Porque eu troco a terminação ato por ico. Agora, a gente em outro vídeo vai trabalhar mais detalhadamente essa parte aí que eu estou falando de nomenclatura. Então, por hoje é só. Até a próxima.